Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando com mais uma edição do Telejornal NT Sul ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, neste dia 17, quinta-feira. Tudo bem com você? Veja os destaques desta edição. IBGE revela que mais de 124 mil gaúchos têm transtorno do espectro autista. A pesquisa destaca também o abismo quando o assunto é escolarização. Jovens de 15 a 24 anos, na maioria negros e indígenas, são os que menos frequentam as escolas. Aqui em Cachoeira do Sul, um aluno do 4º ano do ensino fundamental teve o atendimento negado por TDAH não ser considerado deficiência. Nós ouvimos a mãe e a Secretaria Municipal de Educação. Ele precisa dos atendimentos. Eu não posso ver meu filho, sendo prejudicado na escola e ficar de braço cruzado. Mas especificamente o estudante que só tem o transtorno, nós ainda não conseguimos atender frente à demanda que o município tem. E nós vamos ampliar este assunto ao vivo aqui no estúdio e para isso convidamos a neuropsicopedagoga, a clínica e professora de atendimento educacional especializado, Chayene Coimbra, daqui a pouquinho ao vivo aqui. E no estúdio, e no NT Sul de hoje, tem participação da médica Pietra Zan. Nós vamos aprender por que a vitamina D é tão importante para o nosso organismo. Ela atua principalmente no metabolismo do cálcio, por isso a importância dela para o nosso metabolismo ósseo. Cassis pediu para o DENIT adiar a obra na Ponte do Fandango e elevar todo o trecho da rodovia atingido pelas últimas enchentes. E eu quero convidar você de casa a fazer o NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? Quer trazer a sua opinião, seu ponto de vista sobre os fatos do dia? Manda pra gente, nosso WhatsApp está sempre à sua disposição. Aqui é porta aberta, espaço aberto para sua participação, tá bom? Tá na telinha o número do WhatsApp, 51997697129. Pode enviar um áudio, um vídeo, uma foto. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que está celebrando 10 anos em 2025, como você viu aqui nessa abertura do telejornal. Como é que você percebe isso? Você acha que nós somos hoje uma sociedade mais inclusiva, com pessoas com deficiências, ou não? Temos muito para avançar. Manda a sua mensagem pra gente. Vai ser um prazer ter você participando aqui desta grande conversa. Nossas lives estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode participar no Face e pode participar também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. O Rio Grande do Sul tem mais de 124 mil pessoas com transtorno do espectro autista, conforme dados divulgados pelo último censo do IBGE. A pesquisa destaca também o abismo quando o assunto é escolarização. Apenas 30% dos jovens autistas conseguem seguir os estudos. O Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado fez uma análise desse levantamento. Conforme o último censo, realizado em 2022, o estado possui 772 mil pessoas com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,2% da população gaúcha. Este pesquisador destaca alguns pontos da pesquisa. No geral, as pessoas com deficiência, a maioria são as mulheres, 58% das pessoas com deficiência do Rio Grande do Sul são mulheres, 42 homens. Na questão da raça, não há muita diferença na distribuição geral do que acontece no estado. A distribuição de pessoas com deficiência pelas raças, desses dados de 2022, é bem próximo ao que é a distribuição da população do Rio Grande do Sul. Nas pessoas com espectro autista, essa relação do sexo se inverte. Os homens são a maioria, 60%, e as mulheres, 40%. Os indicadores de escolaridade desta população mostram uma disparidade. Cerca de 12% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não são alfabetizadas, índice 6 vezes superior entre as pessoas sem deficiência na mesma faixa etária. Eu acho que esse seria um ponto que deveria ser ter mais atenção das políticas públicas, de procurar algumas formas para incentivar a escolaridade e melhoria do nível de instrução das pessoas com deficiência. A pesquisa também identificou 124 mil pessoas diagnosticadas com autismo no Rio Grande do Sul.
O censo também aponta desigualdades marcantes na escolarização de pessoas com autismo. Jovens de 15 a 24 anos, na maioria negros e indígenas, são os que menos frequentam as escolas. O projeto da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo de Porto Alegre busca diminuir essa lacuna. Eles promovem a inclusão de jovens autistas entre 11 e 18 anos através do esporte. As atividades ocorrem no ginásio desta escola, no bairro Cidade Baixa, na capital. Se, por um lado, a prática esportiva é uma aliada do desenvolvimento de pessoas com autismo, as escolas têm deixado a desejar. É o que afirma a Nara, mãe atípica e fundadora da associação. O que a gente percebe, é que falta capacitação dos profissionais, dos professores, material adaptado, para que eles possam ter uma alfabetização, Então, geralmente, eles são passados de ano, mas eles não têm um preparo, de como eles poderiam estar alfabetizados, A gente sabe que é uma forma diferenciada para eles, mas que eles são capazes. Davi, de 15 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental, adora fazer esportes. Qual é o esporte que tu mais gosta de fazer? Corrida. Bom, quando eu fico cansado depois de uma boa corrida, eu descanso um pouco. Quando estiver pronto, eu corro de novo. Corro até minhas pernas não aguentarem mais. Te alimenta bem, com certeza, né? Sim. Eu como banana de sobremesa. E antes eu tô começando a comer coisas saudáveis para manter esse corpo atlético. Ah, tu quer ser atleta no futuro? Sim. Minha meta é ultrapassar o 100 Bolt. A mãe de Davi diz que o projeto só tem feito bem ao filho. O projeto é maravilhoso, Tem ajudado muito o Davi em questões de socialização, O esporte ele é muito importante para pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Então, para o Davi tem sido maravilhoso, É imprescindível, na verdade. Depois de 1 hora de atividade intensa, a gurizada ainda animada e cheia de energia faz o grito de guerra. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar esse assunto sobre inclusão aqui no Telejornal NT Sul. Gente, lideranças de Cachoeira do Sul se reuniram com o diretor-geral do DENIT para tratar do futuro da Ponte do Fandango. O principal foco do encontro foi o projeto de elevação da estrutura e a garantia de gratuidade da balsa durante o período em que a ponte estiver totalmente interditada, prevista para o final de setembro. A pauta principal do encontro foi o adiamento das obras para a elevação da Ponte do Fandango em 3 metros, uma medida considerada essencial para evitar os alagamentos frequentes que atingem a estrutura durante enchentes. No entanto, o grupo de lideranças formado por representantes políticos e comunitários reforçou um ponto importante: de nada adianta levantar a ponte se a estrada de acesso continuar no mesmo nível. Hoje, apenas um aterro de acesso será feito. O DENIT analisa a possibilidade que foi colocada nessa reunião. O grupo entende que esse aterro ou viaduto seja mais extenso. A ponte vai ser elevada e só vai ser feito, vamos usar a expressão aterro, não sei se é essa a expressão, para poder acessar a ponte. Então vai ser em torno de 200 metros para cada lado. Aí tem a parte 2 do projeto, que ainda nem tem projeto, na verdade, é só um estudo ainda inicial, que aí vai da Várzea do Fátima até a entrada do Jeribá, que aí vai ter a elevação, colocação de viaduto suspenso e aduelas, para que a água possa passar por baixo. Essa parte 2 não tem nem projeto ainda. Então o que está acontecendo agora é a troca dos pilares e vai ter o alteamento da ponte, e aí só vai ter em torno de 200 metros para cada lado ali, um aterro, para poder acessar a Ponte do Fandango, que vai ser elevada. O diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, ainda revelou que o departamento está em andamento com o processo licitatório para garantir a presença de uma balsa gratuita durante o período em que a ponte estiver interditada para obras. A travessia é uma demanda antiga da comunidade que teme em ficar isolada ou ter dificuldades de deslocamento durante as intervenções na ponte. O deputado federal Paulo Pimenta também participou da reunião e afirmou que há verba destinada para o desassoreamento do Rio Jacuí, cobrando que essa ação seja efetivamente executada como parte da solução para os problemas estruturais que afetam o município.
Ao final, ficou agendada uma nova reunião para o dia 24 de julho, às 3 horas da tarde, quando o DENIT deverá apresentar propostas mais detalhadas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Está na tela já a arte do nosso quadro Viva Bem. A médica Petra Zan está chegando por aqui para falar sobre vitamina D, uma vitamina que é essencial, fundamental para o nosso organismo. Volta e meia a gente ouve uma outra pessoa falando assim, tô com os níveis de vitamina D baixos. E aí muitas vezes tem aquelas pessoas que ouvem isso, né? Daí vão falar, será que está baixo também? Aí já vai por conta própria querer fazer suplementação. Calma lá, muita calma, né? Vitamina D é algo que é importante que a gente tenha no nosso organismo nos níveis corretos. Tanto se a gente tiver um nível baixo, a gente vai ter algum tipo de prejuízo, mas o excesso também pode ser prejudicial. Então, a Petra está chegando agora para trazer orientação importante para a gente cuidar dessa vitamina tão importante para a nossa saúde. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje, resolvi falar sobre a vitamina D. É aquela vitamina que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é sintetizada no nosso corpo através da exposição solar. Diferente das outras vitaminas que a gente adquire através da alimentação, a vitamina D nosso corpo produz através da exposição ao sol. E é uma vitamina que está dando o que falar. Bom, espero que hoje eu consiga desmistificar um pouco dessa vitamina que é tão importante para o nosso corpo. Ela atua principalmente no metabolismo do cálcio, por isso a importância dela para o nosso metabolismo ósseo. E aí, com a deficiência da vitamina D, a gente pode ter casos bastante graves de raquitismo, de osteomalácia, mas em deficiências mais leves a gente pode ter um pouco de dor, um pouco de alteração do humor, cansaço, fadiga. Por isso a importância de a gente ficar atento a esses sintomas. E algumas pessoas acabam sendo grupos de risco para a falta dessa vitamina no corpo. Pessoas de pele muito clara podem ter deficiência de vitamina D. Pessoas acamadas e institucionalizadas, e nesse sentido também pessoas que têm pouca exposição solar também podem ter a deficiência da vitamina D. Pessoas com doenças de absorção intestinal, doença celíaca, ou até mesmo pacientes que fizeram cirurgia bariátrica podem ter deficiência de vitamina D. E algumas pessoas também que fazem uso de algumas medicações específicas que acabam interferindo no metabolismo dessa vitamina podem ter a deficiência da vitamina D, além das gestantes, é claro. E esses são, então, os grupos de pessoas que devem fazer exame para ver se tem deficiência da vitamina D. Afinal de contas, a gente só deve fazer a suplementação da vitamina, ou seja, tomar o comprimido para adquirir mais vitamina, se tem uma deficiência comprovada através de um exame, né? Os grupos que eu comentei, então, são as pessoas que devem fazer o rastreio. Para a população em geral, a gente não tem indicação de fazer o rastreio para todo mundo, não é um exame de rotina, mas para grupos específicos e pessoas bastante sintomáticas, a gente faz sim o rastreio a partir do exame. Que quando comprova uma deficiência da vitamina, então a gente faz a suplementação. Somente as pessoas com uma deficiência comprovada devem suplementar a vitamina D, porque a suplementação sem a indicação adequada pode gerar um quadro de toxicidade no nosso organismo, que é bastante grave, né? Então, evitar usar a vitamina D por conta própria, porque ela vai se acumulando no organismo e pode gerar sintomas graves, uma intoxicação importante. Bom, por último, quero falar que a melhor forma de prevenção é a exposição solar adequada. Tomar sol de vez em quando, ter uma exposição solar adequada para prevenir de ter a deficiência da vitamina D. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa vitamina comigo e até mais. Tchau, tchau! E olha, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço aberto para sua participação.
Conta pra gente o que acontece aí onde você está, qual é a sua notícia, o seu ponto de vista sobre os fatos do dia. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, tá na telinha, é só você mandar o seu recadinho pra gente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Temos uma quinta-feira cinza, mais um dia com o tempo encoberto, né? Nesse momento não está chovendo, choveu bastante na madrugada, hoje ao amanhecer também, e a tendência agora é da temperatura baixar, cair, né? Amanhã o sol volta a aparecer, pode voltar a aparecer, mas as temperaturas vão ficar bem baixinhas. A gente confere mais detalhes agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem chuva desde a madrugada. A previsão para o dia é de chuva e de queda nas temperaturas. Mínima 11 graus e máxima 18. Sexta-feira ainda devem se formar muitas nuvens, mas sem chuva generalizada. O sol pode aparecer. Mínima 11 graus e máxima 16. Sábado vai ter sol entre nuvens e temperatura um pouco mais baixa, mínima 8 graus e máxima 16. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está sob influência de uma frente fria desde ontem, então hoje a condição predominante é de muitas nuvens. Além disso, chove e garoa na maior parte das regiões, mas com volumes baixos, como a gente vê nessas imagens de hoje de manhã em Porto Alegre. Pontos isolados do território gaúcho podem ter chuva mais forte e eventual temporal muito localizado com raios e granizo. Centrais de meteorologia indicam que agora à tarde podem ocorrer aberturas de sol em algumas localidades. Outro destaque é que as temperaturas mínimas no Rio Grande do Sul hoje devem ser registradas à noite, em função dos efeitos da frente fria. Nós vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Em Santa Maria, na região central, máxima de 16 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 16 graus. Cachoeira do Sul está com 3 novos médicos atuando na rede de atenção básica. Eles foram designados para as unidades de saúde central, Centro Social Urbano e localidade da Ferreira. Os contratos foram homologados pelo programa Mais Médicos do governo federal. Cachoeira já contava com o médico Valdomiro Chagas da Silva, que atuava na ESF Central via contrato com empresa terceirizada e teve a vaga confirmada no programa. E agora recebeu as médicas Bárbara Caroline Gomes da Silva e Joyce de Lara Machado. A cidade se habilitou a receber 6 profissionais pelo Mais Médicos, mas apenas 3 se habilitaram. Agora a Cachoeira tem 14 médicos atuando na cidade pelo programa. O CRAS Frota estará fechado hoje e amanhã. Problemas no telhado, somados à chuva registrada ao longo da madrugada, causaram o alagamento do prédio. Atendimentos de cadastro vão ser realizados na Secretaria de Desenvolvimento Social, na rua 15 de novembro. Os atendimentos na sede do CRAS Frota serão retomados na segunda-feira. Fechou um mês a interdição total da ponte do Iruí, na localidade de Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul. O problema, além de isolar moradores, tem um impacto direto na educação. As crianças que vivem do outro lado da ponte estão há 30 dias sem ir para a escola. Segundo a Prefeitura, 5 empresas demonstraram interesse em realizar a obra. Os documentos da proposta com o menor valor já estão com o Executivo. A lembrança foi feita pela Karina na edição de ontem do NT Sul. Moradores da Porteira 7 continuam esperando uma resposta concreta do que vai ser feito com a ponte. Amanhã vai fazer um mês que as crianças estão sem ir na aula porque o transporte não tem como passar. Secretário, fomos esquecidos aqui, diz a Karina. A estrutura foi deslocada pela água na última enchente, deixando a ponte completamente comprometida, com risco eminente de queda. Entre os problemas mais urgentes está a situação de pelo menos 5 crianças
que não conseguem ir à escola desde o dia 17 de junho, há um mês exatamente. Na terça-feira, o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, atualizou as questões envolvendo esse assunto tão importante para aquela comunidade. O pessoal estava debruçado para não perder aquele prazo, enfim, tentar resgatar essa verba que teria. Ali foi com sucesso, que é a ponte do Iruí, ponte Bosque 1 e Bosque 2, né, que é sobre o rio Botucaraí, a outra sobre o Arroio do Bosque, e a lá do Cerro dos Bravos. Essas estão ok, já foram licitadas, já tem as empresas ganhadoras, já estão em fase de documentação. Por mensagem, a secretária municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, Paula Braga, afirmou que a sessão de arremate da obra foi um sucesso e 5 empresas se colocaram como interessadas em tocar a obra. A que apresentou o menor valor já iniciou o processo burocrático de troca de documentos. O nome da empresa não foi apresentado. A intervenção para a reconstrução da ponte terá um orçamento superior a R$ 2.100.000. Os recursos vêm de diferentes frentes. Parte será repassada pelo Fundo Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul, diretamente ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, no modelo fundo a fundo, e a maior parte do valor vem do FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. A assinatura de contrato e, posteriormente, a ordem de serviço devem ser emitidas por volta de setembro, caso não haja entraves no meio do caminho. Na oportunidade, a secretária Paola revelou que a entrega da nova ponte, que será de concreto, não deve acontecer ainda esse ano. E vamos ver recadinhos agora da nossa audiência. Como eu sempre digo, né? Você tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul, então fique à vontade para enviar para a gente a sua mensagem no WhatsApp 51997697129, relatando alguma situação, fazendo a sua reivindicação, contando o que acontece onde você está. Assim a gente vai trocando informações aqui e buscando sempre o melhor para a nossa comunidade, que é o que a gente espera, né? Que os serviços públicos funcionem, que as coisas possam dar certo e a gente possa ter aí uma vida digna e feliz em sociedade, né? Vamos ver recadinhos então da audiência? Vou começar, na verdade, aqui pelo YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aliás, se você não está inscrito ainda em nosso canal do YouTube, já perdeu muito, viu? Inscreva-se já para acompanhar as reportagens, para participar ao vivo por aqui também. Jucineida Nunes está por aqui, mandando boa tarde. Obrigado, Jucineida. Obrigado pela tua companhia com a gente. Cristina Veloso está nos acompanhando em Viamão, mandou aqui um guarda-chuvinha na mensagem dela, imagino que esteja chovendo nesse momento em Viamão, município da região metropolitana de Porto Alegre. Grande abraço a todos que nos acompanham nesta região. Silvio dos Santos está nos acompanhando aqui também, obrigado Silvio. O Edir Gomes Flores, Nazareno Azevedo, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Daqui a pouco eu falo mais também aqui do Facebook, mas vamos para a telinha que tem recadinhos do nosso WhatsApp e a gente põe no ar. Rogério Gonçalves Machado gostaria de saber o que acontece com o bairro Alto do Amorim. Foi totalmente abandonado pela prefeitura. Calçamento horrível onde tem, outro lado com barro ou pó, tomado de sujeira. Então fica aqui um apelo do Rogério por mais atenção para o Alto do Amorim, que ele relata aqui estes problemas e uma percepção dele de abandono. Obrigado, Rogério, pela tua participação, pelo teu recado, o recado dado aqui. Bolita Gomes, de Canoas, curtindo a programação de Canoas. Por aqui está chovendo. Obrigado pela participação. Um abraço para os amigos aí também em Canoas, na Grande Porto Alegre, de olho aqui na telinha da TV Novo Tempo. Já já tem mais recadinhos da audiência. A seguir, aqui em Cachoeira do Sul, um aluno do 4º ano do ensino fundamental teve o atendimento negado por TDAH não ser considerado deficiência. Nós ouvimos a mãe e a Secretaria Municipal de Educação. Precisa dos atendimentos. Eu não posso ver meu filho, sendo prejudicado na escola e ficar de braços cruzados. Mas especificamente o estudante que só tem o transtorno, nós ainda não conseguimos atender frente à demanda que o município tem.
E nós vamos ampliar este assunto ao vivo aqui no estúdio. Para isso, convidamos a neuropsicopedagoga clínica e professora de atendimento educacional especializado, Chayene Coimbra. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. O NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a convidada de hoje, aqui no NT Sul, é a Chayene Coimbra. Ela é neuropsicopedagoga clínica e professora de atendimento educacional especializado. Chayene, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, né, conversando sobre um tema bastante relevante nos dias atuais, né? Com certeza. A gente vai abordar aqui um pouquinho sobre inclusão, esse trabalho que é tão importante, sendo feito especialmente nas escolas, que é um pouco da área de atuação aqui da Chayene. Então vamos desmistificar muita coisa. E você de casa é muito bem-vindo aqui nesse bate-papo, viu? Você pode enviar uma pergunta, um comentário, uma dúvida. O momento serve para isso. Então mande para a gente, está na telinha o número do WhatsApp, 51997697129. Participe aqui com a gente. Bom, antes da entrevista, antes de começar aqui a entrevista, nós vamos assistir a uma reportagem. Diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com um predomínio de sintomas de desatenção, um estudante do 4º ano do ensino fundamental em Cachoeira do Sul não consegue obter o atendimento educacional especializado. Com 9 anos de idade, o menino sofre com os reveses e desafios que a condição traz, especialmente no desenvolvimento escolar. A mãe, munida de laudo e orientação médica, teve a negativa ao suporte educacional sob a justificativa de que TDAH não é uma deficiência amparada por lei. Mas será que isso procede? Vamos acompanhar. A Daniele vem enfrentando dificuldades para que o filho, Estevão, de 9 anos, tenha o atendimento especializado na escola em que estuda aqui em Cachoeira do Sul, Hamilton da Cruz. Ele tem diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, com predomínio de sintomas em desatenção. O laudo, emitido por uma neuropediatra, não garantiu o atendimento necessário ao menino, que está no 4º ano do ensino fundamental. A justificativa é de que não há legislação que ampare o AEE para TDAH, que não é considerado uma deficiência. E o que mais, né, empacou ali foi os AE na escola, né? Que a médica colocou no laudo dele que é uma lei que ele tem direito. A psicopedagoga lá da Clínica de Desafios também falou que é um direito dele e que eu tenho que ir atrás. Eu levei o laudo, né? Elas tinham me comentado que ele estava disperso e não estava rendendo na aula. Foi aí que a gente levou ele no médico novamente. E aí eu levei o laudo dele, onde diz, né, que ele precisa, enfim, e aí elas falaram que não é uma deficiência, que o atendimento AE é só para alunos com deficiência e autismo, né, que essa é a lei, não sei se é do município, e que a escola já está, com os horários, já está cheia. A professora que dá os atendimentos não tem mais vaga, né? É só uma professora. Aí eu fui na SMED, foi me dito a mesma coisa, e aí eu estou nesse impasse. Fizeram várias anotações, né? E me receberam super bem, inclusive, só que dali uns 2 dias elas me ligaram e falaram que não tem como e que a mesma coisa que a escola falou, né? Que ele não é deficiência e que o atendimento AE da escola é para alunos com deficiência. A família observa particularidades no comportamento do Estevão desde pequeno, mas foi apenas há 2 anos que ele foi devidamente diagnosticado e começou a ser acompanhado por especialistas e fazer tratamento com medicação e terapias. Quando ele era da escolinha, né, quando ele era bebê, as professoras notavam que ele era disperso em relação às outras crianças, né, que na hora de fazer jogos, leitura, ele ficava um pouquinho, mas em seguida já se dispersava. Essa foi a primeira, né, queixa que a gente teve.
Mas a gente não aceitou, sabe? No primeiro momento. Isso é bobagem, ele é só ativo demais, né? Ele tem muita energia. A gente demorou, né, para aceitar. Aí depois ele fez o primeiro ano na escola Borges de Medeiros. E aí, no segundo ano, a professora falou, né, que ele não parava na sala de aula. E aí ele sofreu também algum bullying, né? E aí a gente tirou ele da escola, daquela escola e colocamos ele ali perto, ali no Milton da Cruz. E aí a gente levou ele no médico. Faz 2 anos, né, que a gente levou ele no médico, que ele foi diagnosticado. Ele toma medicações, ele faz terapia. E agora, há uns 2 meses atrás, a gente levou ele no médico de novo, foi ajustado, né, a medicação que ele toma. E foi pedido, né, o médico pediu que ele continuasse as terapias e que ele fizesse e que ele tivesse acompanhamento na escola do AE. Aí foi aí que que travou tudo. Ele faz terapia uma vez na semana, ele faz aula de matemática, ele tem acompanhamento ali na UBRA com psicólogo, né? Até mesmo para ele aprender a lidar com isso, né? Na escola, a direção não quis gravar entrevistas, mas explicou que segue as orientações da Secretaria Municipal de Educação para alunos com necessidade de atendimento especializado. Diretora pedagógica da SMED, a Patrícia Iores, explica que todas as decisões sobre atendimento educacional especializado são baseadas na Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e também considera a Resolução 04 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que norteia a oferta e o funcionamento do AEE. A orientação que a Secretaria Municipal de Educação traz, né, às escolas e aos profissionais que atendem o atendimento educacional especializado é de que, prioritariamente, nesse momento, se atenda ao público-alvo da educação especial, tá? Que são os deficientes, TEA, crianças e estudantes com altas habilidades, superdotação. Então, dentro desse público, se faz o atendimento no espaço das salas de recursos das escolas. No caso do Estevam, né, e dentro do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele não está caracterizado dentro de uma deficiência. Então, entendemos a necessidade, né, desse apoio, e isso é orientado às professoras do AEE, que se faça esse apoio à professora da sala regular, né, que se construa, então, um plano educacional individualizado, um estudo de caso bem feito, bem construído, e que se possa se dar esse apoio à professora. Então, a professora do atendimento educacional especializado apoia, orienta, sugere, né, então, uma acessibilidade curricular para esse estudante, e esse trabalho é desenvolvido em sala de aula. Patrícia destaca que atualmente mais de 400 alunos da Rede Municipal de Ensino possuem laudos e demandam atendimento especializado. A rede, no entanto, conta com apenas 23 professores especializados. A Secretaria trabalha na ampliação do quadro de profissionais e já implementou um aumento da carga horária dos professores para atender a um número maior de alunos. Hoje nós, pelo quantitativo, então, que nós temos na Rede Municipal de Ensino, em torno de 440 estudantes laudados, dentre eles 350 são TEA, e que muitos das deficiências também engloba o TDAH. Então, nós não conseguimos dar esse atendimento prioritário também para esse público específico do transtorno, com déficit de atenção com hiperatividade. Então, é nesse sentido a orientação da Secretaria Municipal de Educação. O laudo emitido pela neuropediatra indicando a necessidade e solicitando o atendimento educacional especializado para o Estevam não encontra fundamentação nas legislações que norteiam o trabalho da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira,
mas pode ser enquadrado na Lei 14.254 de 2021, que estabelece que escolas da rede privada e pública garantam acompanhamento específico a estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. Essas necessidades, conforme a lei, devem ser atendidas pelos professores da rede, promovendo uma inclusão educacional mediante a adaptação do currículo e a utilização de recursos pedagógicos, a exemplo das salas de recursos que já existem em algumas escolas, inclusive aqui em Cachoeira do Sul. Ainda que a lei não inclua alunos com TDAH como público-alvo da educação especial, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz um contexto que contempla o atendimento a esse público, incentivando o diagnóstico precoce e o trabalho integrado entre educação e saúde. Entendemos também que nesse caso do estudante Estevam, a escola já vem ofertando, né, um auxílio à professora, à família, mas não conseguimos ainda especificamente atender a toda essa demanda, porque nós temos na rede não só o caso do Estevam, né? Nós temos em torno de 100 crianças e estudantes que possuem o transtorno TDAH juntamente associado a outras deficiências, né, que já são atendidos nas salas de recurso pelos profissionais do AEE. Mas especificamente o estudante que só tem o transtorno, nós ainda não conseguimos atender frente à demanda que o município tem. Ele está com bastante dificuldade na escola, né? Ele tem dificuldade, ele ficou com nota baixa agora. Foi aí que, né, eu disse, não, ele precisa dos atendimentos. Eu não posso ver meu filho, né, sendo prejudicado na escola e ficar de braços cruzados. Eu tô correndo atrás porque ele precisa, né? Ele está sendo prejudicado na escola. Ele está no 4º ano, né, do ensino fundamental. E principalmente ali na questão da matemática, ou onde tem que ler, sabe, que exige mais concentração dele, ele não consegue, sabe, ele fica, não consegue, enfim. E aí ele ficou com nota baixa, né, em matemática. Como é que o Estevam se sente quando não consegue acompanhar a aula, não consegue desempenhar bem as funções? Ele fica bastante frustrado, né? Ele ficou bastante triste porque não conseguiu, né? Fiquei com nota baixa, né? E agora? E eu só falo para ele, tu tem que estudar, tu precisa estudar, né? A gente tem que fazer um esforço para que tu consiga, né? Estudar. Infelizmente, essa é uma realidade ainda enfrentada por muitas pessoas no Brasil. E aqui a gente viu, né, esse drama de uma mãe, de uma família e, por outro lado, também a escola, né, o ambiente escolar tentando acolher de alguma maneira, mas tem uma série de regras. E a gente vai justamente ampliar esse assunto agora aqui com a Chayene Coimbra. Ela é neuropsicopedagoga clínica e professora de atendimento educacional especializado. Acho, Chayene, que a gente pode justamente começar ainda enfatizando essa questão, até tomando esse caso aqui como referência. O atendimento especializado, então, ele serve para quais casos? O público-alvo da educação especial, ele é o público de deficientes, né? O transtorno global de desenvolvimento, que é o autismo, o transtorno do espectro do autismo, e altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo das salas de recurso da educação especial. Uhum. E no caso dos estudantes que vão ser acolhidos na sala de aula, como que funciona isso? Aí fica na parte da educação especial inclusiva, né? Uhum. Porque a educação especial da sala de recursos é uma educação especial com ênfase na inclusiva, né? E ela usa a inclusão para atender, mas a inclusão ela não é um laudo que traz a inclusão. Isso é importante deixar bem claro, que a inclusão educacional ela não necessita de um laudo. E o caso dele... O laudo, ele traz um diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não é um diagnóstico que vá ser contemplado pela sala de recursos, mas ele necessita de um olhar diferenciado.
Então, ele necessita ser incluído nessa sala de aula, né, através da acessibilidade curricular, que é a inclusão, o acesso às escolas, né, ele garante, mas a inclusão ela é feita ali no dia a dia, né, através desse caso da acessibilidade curricular. E como que a escola pode acolher, pode oferecer o suporte? Porque a gente vê ali uma mãe que tá com um drama, né? E o filho também, porque ele precisa estudar, a mãe quer que ele esteja na escola, mas percebe a dificuldade, as notas baixas, a dificuldade de conseguir reter o conhecimento, né? De ter ali o processo de aprendizagem. Como que a escola pode lidar com isso? O que a gente pode dizer para esta mãe e talvez para várias outras ou para outras famílias que nos acompanham e que enfrentam também essa luta, né? A importância do trabalho em rede, né? Então, a escola sozinha não é nada, a família sozinha não é nada, e não é nada no sentido de que sozinhos nós não conseguimos muitas coisas. É necessária essa rede de apoio. Então, a criança ela precisa dos terapeutas, ela precisa da escola, ela precisa da família. Então, é essa rede, né, unida, trabalhando em prol dessa criança, é que vai fazer com que ela tenha sucesso, né? Por exemplo, ali, é uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, né? De que forma ele está apresentando essa dificuldade? Em que área, em que disciplina? É somente em uma? É em várias? Né? São em várias disciplinas que ele está apresentando. Então, assim, o TDAH é somente um TDAH? É somente um déficit de atenção? Né? A gente tem vários viés para olhar, né, sobre essa questão, assim. Porque o médico, ele é o suporte, né, da criança com deficiência. Ele é que verifica a necessidade farmacológica, né, acessibilidade pedagógica ali, modificação, né, na forma de trabalhar com essa criança. Uhum. Então, na sala de aula, o professor que conhece a criança, ele vai verificar, né, quando que ele traz essa dificuldade. Ele traz essa dificuldade na hora das explicações, na hora de um trabalho em grupo, na hora da compreensão. Então, tu precisa conhecer o indivíduo para poder ajudá-lo. Quem é que conhece? A família, os terapeutas. Então, esse diálogo ele é fundamental para que a criança tenha esse sucesso. E como que você vê aí a questão do papel do professor? Você acha que os professores hoje... Porque você imagina, uma sala que às vezes tem um número considerável de alunos, o professor é bastante desafiado nesse processo. Como que está a possibilidade do professor de dar a atenção necessária a cada um dos estudantes? Esse é um desafio que a gente enfrenta atualmente, até com o aumento da demanda, né? É uma demanda que vem crescendo, então os professores realmente se veem num desafio diário ali na sala de aula, né? É complexo, então é encontrar metodologias que tu possa abranger todas as dificuldades e todas as facilidades, vamos dizer assim. Utilizar as facilidades, as habilidades, como um apoio para as dificuldades, não enfatizar naquilo que a criança não consegue, né? Claro. Então, é o conhecimento de cada estudante que vai fazer com que o professor consiga organizar o seu trabalho da melhor forma, né? Claro. Dentro de todos esses desafios e possibilidades também, que é ele que vai verificar, com o apoio da supervisão, né? Da direção. Então, é necessário que o professor também tenha esse apoio, né? Bom, vamos fazer o seguinte, Chayane, nós temos aqui já a contribuição também da nossa audiência. Aliás, você de casa é muito bem-vindo aqui para participar da conversa, como eu mencionei, viu? 51997697129 é o número do WhatsApp. A gente vai deixar na tela para você interagir, mandar o seu recado, a sua pergunta, a sua contribuição. Quem está participando com a gente aqui é a Elisandra Rocha. Ela diz o seguinte: a teoria da Secretaria da Educação é linda, mas na prática não é assim que funciona. São poucos os professores do regular que escutam e fazem o que as profs do AE orientam. Sei por experiência própria com meu filho mais velho. Chega ao ponto absurdo de professores falarem para ele que não precisa se preocupar, porque como tem laudo, não reprova. É muito triste a realidade da nossa cidade. É a mensagem da Elisandra. Você gostaria de comentar? É como eu disse, a parceria é fundamental, né? Se o professor que está na sala de aula
que está com esse desafio, não escutar os demais especialistas, os demais professores, né, que estão ali no dia a dia também, com conhecimento diferente, porque eu sempre enfatizo que os educadores, eles têm conhecimentos diferentes, né, e eles precisam de um dos outros para poder contribuir na sua prática pedagógica. Claro. Então, é necessário também que o professor da sala de aula esteja aberto para poder, porque é a contribuição para o seu aluno, né? Para o seu estudante. Então, é algo que a gente não tem muito controle, porque cada um precisa fazer o seu papel, né? Então, a escola oportuniza a formação, os professores buscam também essa formação, né? Se é suficiente, a gente precisa verificar na prática, mas também é uma autoavaliação, né? O professor, ele precisa também fazer essa autoavaliação. Então, é bem importante estar aberto, né, para poder contribuir, porque o objetivo da educação é a aprendizagem. Se o meu estudante não está aprendendo, eu vou precisar buscar algo que chame atenção, que faça com que a aprendizagem aconteça, porque senão não há inclusão, né? É isso aí. Bom, nós inclusive estamos fazendo aqui essa conversa a partir da reportagem que nós assistimos, conversando aqui com a Chayene Coimbra, porque é o seguinte, neste ano o Brasil está celebrando 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que na verdade veio como uma declaração da ONU, o Brasil ratificou, né, confirmou esse tratado e 10 anos a gente tem já então essa lei em vigor aqui no nosso país. Chayene, o que você acha que a gente avançou no Brasil nesses 10 anos dessa legislação que está em vigor, que também essa legislação é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Em que pontos nós avançamos, quais pontos estão assim atrasadinhos, que a gente ainda precisa melhorar? Eu acho que a gente precisa focar naquilo que vem avançando, até para motivar, né, e verificar assim, o quanto as leis elas são importantes para o que está sendo visto nesse momento. Por exemplo, na área educacional, na matrícula, né, o acesso à escola regular é algo que avançou, né? Antigamente, as pessoas com deficiência, elas eram barradas, né, em função da deficiência. Eram cobradas taxas se a criança necessitava de algum, né, professor de apoio. Então, assim, o que se avançou em relação à matrícula, né? A matrícula é um direito da pessoa com deficiência. É um direito dela, né? Outra questão é o atendimento educacional especializado, que vem ampliando, né? Vem ampliando nas escolas. Escolas que não tinham estão recebendo, escolas que já tinham esse atendimento em um turno estão sendo ampliadas. Então, isso é um avanço também, né? Garantir esse atendimento educacional especializado ao público-alvo da educação especial e profissional de apoio. Também é uma questão que vem avançando, né? Antigamente, era muito mais difícil, né, ter esse profissional ali no ambiente escolar para esse apoio à criança com deficiência. Então, com essas leis, se garantiu, por mais que ainda haja necessidade de judicializar, né, esses pedidos, mas ampliou, né, é um direito garantido, né, para a criança com deficiência. O que mais? A acessibilidade é uma questão bem importante, né? A acessibilidade nas escolas. Tem escolas mais novas que já foram construídas com base nessas exigências, né? Então, através de acessibilidade física, rampas, banheiros acessíveis, pedagógicas, né? Também teve avanço, materiais em libras, em braille, softwares acessíveis. Então, ao longo desses 10 anos, houve muitos avanços. Avaliação, como eu estava falando, né? A avaliação diferenciada também é um avanço, né? Antigamente também era difícil essa questão de avaliar de forma diferente. Era uma prova e padrão para todo mundo. E isso vem da capacitação dos profissionais também, que é outra questão. Aliás, sobre isso, perdão pela interrupção, nós temos aqui a participação de uma professora, que a gente falou muito sobre o papel do professor, então os professores também estão se manifestando Ótimo. aqui. A professora pediu para ter o seu nome preservado, então a gente respeita aqui esse direito, mas a contribuição é importante. Vou colocar aqui na tela. Perfeito. E a gente continua a nossa conversa. Então,
Essa professora diz o seguinte: entendo que as crianças com deficiência devem ter inclusão, mas até quando temos que incluir crianças que, de certa forma, não conseguem permanecer em sala de aula e acabarem excluindo os outros? Sou professora e tenho alunos autistas sem monitor. Infelizmente, eles não conseguem interagir e acabam, de certa forma, tirando a concentração dos outros. Nós, professores, infelizmente, não estamos conseguindo atender a todos com um ensino de qualidade. Então, agora vem aqui o lado do professor, né? Como lidar quando não tem aquele suporte dentro da sala de aula. Um desafio muito grande, realmente, né? O que acontece? A inclusão, ela foi ampliada, né? O acesso ele está sendo feito para as pessoas com deficiência, né? Só que a inclusão, ela vai além do acesso. Ela vai ali o acesso, a criança tem que permanecer na escola, ela tem que participar para ter aprendizagem. E como que uma criança com deficiência aprende? Eu acredito que ela esteja falando de alguma criança com TEA, né? Isso, autistas. Isso. Tá. O que acontece? Como é que acontece a aprendizagem? Ela acontece por imitação. Eu aprendo com o outro. Então, é importantíssimo que a criança esteja num contexto coletivo. Claro que não justifica, né, essa questão de estar sem monitor, que é a questão que nós comentamos há pouco, que aumentou, né, assegurou-se o direito, mas ainda é necessário judicializar, né, é algo que está sendo ainda difícil de abranger a todos, né, de que todos tenham. E nesse momento eu sempre sugiro trabalhar com a turma como um todo, né? Os outros acolherem. É preciso que todos acolham, né? Acolher. Nós estamos ali na escola com as crianças 4 horas por dia, tentando fazer o melhor por elas. A interação, ela é algo que precisa ser trabalhado. Ela é uma das... Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de professora de sala de recursos. O apoio que é dado ao professor, nesse momento desse apoio, o professor vai dizer assim: Chayene, a minha criança lá na sala de aula não interage. O objetivo do trabalho com essa criança vai ser o quê? Não vai ser aquele objetivo amplo de fazer com que a criança tenha interação com seus pares. Não vai ser esse inicialmente. A gente precisa organizar de forma diferente. Inicialmente, a criança vai pegar e devolver um brinquedo. E o professor é o mediador disso tudo. Pode falar. Não, a gente tem 1 minutinho só para passar aqui o tempo e eu não te interromper. Mas claro. pode concluir, por gentileza. Tá certo. Como eu estava falando, então, o trabalho, ele é muito específico. Tu precisa verificar a necessidade daquela criança e trabalhar para que a turma inclua, para que aquele momento que a criança esteja na escola seja produtivo. Vai também da conversa com a família, porque a família também tem que entender que a criança não vai conseguir ficar o tempo inteiro na escola, né? Então, é necessário uma conversa com essa família, a explicação de que o tempo produtivo daquela criança é máximo 1 hora. Chayene, para a gente finalizar, nós temos aqui 15 segundinhos. Em 15 segundos, que recado você daria especialmente para os pais, para quem lida com situações assim? É necessário ter um diálogo muito aberto e de muita confiança. Porque quando o pai coloca essa criança na escola, ele precisa confiar. E o que a escola traz também precisa ser muito voltado para a intenção de quê? De que a criança fique naquele ambiente de forma produtiva. De forma que faça sentido. Então, é preciso ter esse diálogo família, escola, para que encontrem juntos o melhor para essa criança. Um trabalho a muitas mãos. A muitas mãos. Chayene, muito obrigado pela presença com a gente. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado a você de casa pela companhia, quem mandou mensagens para a gente aqui. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente se encontra novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.